Então, atenção, gravação. Estamos no segundo parágrafo, porque eu esqueci novamente de gravar. Mas tá. Problemas clínicos e nosográficos em primeiro lugar, acerca dos quais me pareceu que todo o benefício que a análise pode produzir não tinha sido completamente evidenciado. Problemas de tratamento também, nos quais nosso trabalho deste ano deverá desembocar. Esse é o nosso ponto de mira. Então, com tudo isso que ele já trabalhou nos primeiros seminários, estágio do espelho, teoria do significante, ele está mirando pensar num tratamento possível para as psicoses. Então, acho que já fica claro que isso vai ser a partir do RSI, né? Que é o que ele propõe, que é a teoria enquanto real, simbólico e imaginário. Portanto, não é por acaso se logo de saída apresentei como título esse pelo qual vamos terminar. Admitamos que seja um lapso significativo. Primeira parte, nas divisões de Miller. Gostaria de salientar uma evidência primeira, como sempre, a menos observada. No que foi feito, no que se faz, no que se está fazendo quanto ao tratamento das psicoses, abordam-se as esquizofrenias de muito mais bom grado do que as paranoias. Interessa-se por elas de maneira mais viva. Daí se esperam muito mais resultados. Por que será, então, ao contrário, a paranoia que tem para a doutrina freudiana uma situação um pouco privilegiada, a de um nó, mas de resto, de um núcleo resistente. E aí, tem uma coisa que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte: esses seminários que a gente tem, essa edição da Zahar, elas são editadas, né? Então, são edições que apresentam muitos cortes, às vezes tem muito problema de tradução. Então, para fazer esse trabalho de estudo, eu faço esse rolê de ir lá no Starfelá, onde fica as estenografias, aí tá em francês, tá? Paciência, tem que ir lá e traduzir no Google Tradutor, a menos que você fale francês, e eu não falo. Aí eu vou lá, traduzo e vejo o que tá diferente. Mas assim, aí você lê tudo a partir do Starfelá? Não, onde eu acho que tá esquisito. Onde parece que ficou um pouco no ar, que assim, o Lacan ele é bem complicadinho assim de ser entendido, mas ele também não é doidão de tudo. Então, quando você tá numa linha de raciocínio, o negócio quebra, aí eu vou lá e vejo no Starfelá onde tá. Será que foi essa quebra mesmo? E aí é isso. Esse ponto aqui tinha um acréscimozinho. Não faz muita diferença, não, mas eu vou passar para vocês. Que é o seguinte, ele coloca também: há um motivo para abordar o problema das psicoses na teoria freudiana a partir da paranoia. E aí essa é a questão, né? Que no segunda parte ele tá. Talvez ficaremos um bom tempo antes de responder a essa questão, mas ela permanecerá subjacente a nosso encaminhamento. Então a questão é essa que ficou oculta, que é por que que o Freud ele escolhe a paranoia, sendo que já havia esquizofrenia. E aí ele vai dizer, há um motivo para isso, mas eu não vamos chegar nisso agora. Então, eu acho que o próprio Lacan, ele já propõe esse movimento de não dar todas as respostas primeiro. Então, quando a gente faz essa leitura de também deixando esses pontos em aberto, a gente está acompanhando ele, sabe? Não, não tem nada de errado em não responder tudo agora. Faz parte do movimento. A gente precisa ir construindo outras coisas para chegar na resposta. Nem sempre a gente vai ter ela a priori. Então, vou seguir. Naturalmente, o Freud não ignorava a esquizofrenia. O movimento de elaboração desse conceito era-lhe contemporâneo, mas se certamente reconheceu, admirou e mesmo encorajou os trabalhos da Escola de Zurique e pôs a teoria analítica em relação com o que se edificava em torno de Bleuler. Ele, no entanto, se manteve bastante afastado. Ele se interessou, em primeiro lugar e essencialmente, pela paranoia. E para indicar-lhes imediatamente um ponto de referência ao qual vocês poderão se reportar, lembro-lhes que no fim da observação do caso Schreber, que é o texto maior de sua doutrina concernente às psicoses, Freud traça uma linha divisora de águas, se assim posso me exprimir.
entre paranoia de um lado e de outro, tudo que gostaria, diz ele, que fosse chamado de parafrenia, e que corresponde exatamente ao campo das esquizofrenias. Aí está uma referência necessária à inteligência do que diremos mais adiante. Para Freud, o campo das psicoses se divide em dois. Então, aqui já até explica um pouco o título desse seminário, né? Que não é a psicose, são as psicoses. Então, para Freud, já havia essa divisão entre esquizofrenia e paranoia. Água. O que abrange o termo psicose no domínio psiquiátrico. Psicose não é demência. As psicoses são, se quiserem, não a razão para se dar ao luxo de recusar empregar esse termo, o que corresponde àquilo a que sempre se chamou, e a que legitimamente continua se chamando as loucuras. É nesse domínio que Freud faz a partilha. Ele não se envolveu com nosologia em matéria de psicose mais do que isso. Nesse ponto, porém, ele é bem claro. E tendo em vista a qualidade de seu autor, não podemos considerar essa distinção negligenciável. Nisso, como acontece, Freud não está em absoluto de acordo com seu tempo. Estará muito atrasado? Estará muito avançado? Aí está a ambiguidade. À primeira vista, ele está muito atrasado. Eu não posso eu não lhes posso fazer aqui o histórico da paranoia desde que ela surgiu, como psiquiatra discípulo de Kant no início do século XIX. Mas saibam que no seu máximo de extensão, dentro da psiquiatria alemã, ela abrangia mais ou menos inteiramente as loucuras. 70% dos doentes dos manicômios portavam a etiqueta paranoia. Tudo o que chamamos psicose ou loucura era paranoia. Então, aqui ele já está apontando para um problema de diagnóstico, de nosologia que tinha na época. Na França, a palavra paranoia, no momento em que foi introduzida na nosologia, momento extremamente tardio, que entra em jogo faz uns 50 anos, foi identificada com alguma coisa de fundamentalmente diferente. Um paranoico, pelo menos antes que a tese de um certo Jacques Lacan tenha tentado lançar uma grande perturbação nos espíritos, que se limitou ao pequeno círculo que convém, o que faz com que não se fale mais hoje dos paranoicos como antes. Então, momento como é que chama quando a gente se elogia? É isso aqui que o Lacan está fazendo. Ele está marcando que quando ele começa a falar de psicose, as coisas já vão mudar. Então, ele tem um texto que é da psicose paranoica e suas relações com a personalidade psíquica. Esse texto, se eu não me engano, foi tipo tese de doutorado dele, não é isso? Enfim, aí ele é em 1932. Aí vamos pensar, esse seminário aqui, ele já está rolando 23 anos depois. Então, cara, se naquela época ele trouxe uma novidade e já muda toda a ideia de psicose, pensa agora o que, que ele tem para trazer e para contribuir com isso. E aí eu não sei vocês, mas me dá uma certa tranquilidade pensar que, olha só, o cara começou lá em 1932, passa 23 anos, ele tem alguma coisa mais completinha para propor. Então, assim, eu acho que a gente não precisa ficar nessa noia de entender tudo rápido. E, manjo tudo de psicanálise. Olha só, o Lacan demorou 23 anos para começar a propor as coisas. Então, calma, galera. Vamos devagar, que a gente vai indo. Continuando. O paranoico era uma pessoa má, o intolerante. Um tipo de mau humor, orgulho, desconfiança, suscetibilidade, sobreestimação de si mesmo. Essa característica constituía o fundamento da paranoia, antes de Lacan. Quando o paranoico era por demais paranoico, ele acabava por delirar. Tratava-se menos de uma concepção do que de uma clínica, aliás, muito fina. Então, olha só, você tinha essas características, né? A pessoa é má,
ela é mal-humorada, orgulhosa, desconfiada, então ela é paranoica. Mas se que determina quando ela vai delirar? Ah, quando isso passa do ponto. Mas olha como isso fica totalmente bambo. Sabe, é qualquer pessoa que é mal-humorada, então, se ela der uma descompensada, ela pode delirar e ela é paranoica. Fica uma definição muito vaga. Muito vaga. Então, assim, tem até aquele livro lá do alienista, né? Que vai todo mundo ficando preso no manicômio lá da cidade. É meio isso que acontecia mesmo. Então, as definições nosográficas, elas eram muito, sei lá, arbitrárias. Não tinha uma base científica para pensar aquilo. Não acho que tá tão diferente hoje em dia com o DSM, não, viu? Mas enfim, vamos que vamos. Eis mais ou menos, eu não forço nada, o ponto em que estávamos na França após a difusão da obra do Sr. Gênio Perrin sobre a constituição paranoica, que tinha feito prevalecer a noção caracteriológica da anomalia da personalidade, constituída essencialmente, o estilo do livro traz consigo a marca dessa inspiração, pelo que se ocorria ao paranoico sair dos limites e cair nessa horrível loucura, exagero desmedido dos seus traços de seu caráter intratável. Essa perspectiva ela pode ser designada como psicológica, psicologizante ou mesmo psicogenética. Todas as referências formais a uma base orgânica, ao temperamento, por exemplo, não mudam nada aí. Na verdade, tratava-se de uma gênese psicológica. Alguma coisa se define e é apreciada em certo plano, e o desenvolvimento decorre de modo contínuo, como com uma coerência autônoma que se basta em seu campo próprio. É por isso que se tratava, em suma, de psicologia, apesar do repúdio desse ponto de vista que se acha na pena do autor. Então, só mais um comentário pontual. É o seguinte: quando a gente faz essa discussão desse grupo de estudo, a gente tem esse cuidado de entender que nós estamos lendo o seminário 3, no ano de 55, e não tentar ficar trazendo muitas outras coisas que estão lá para frente para tentar fazer caber aqui. Porém, a gente vai marcando lugares em que coisas que a gente sabe que ele vai elaborar melhor lá para frente já estão começando a ser colocadas. Então, assim, não vamos desenvolver todo o pensamento, mas vamos marcar. E aqui tem uma coisa que eu queria marcar para vocês. Bem no inicinho desse parágrafo, que ele está fazendo essa crítica da forma de diagnóstico da psicose que tinha naquele tempo, e ele marca que essa perspectiva ela pode ser designada como psicológica, psicologizante ou mesmo psicogenética. Todo mundo está de acordo que ele está criticando, certo? Então, não tem como a gente fazer o Lacan caber dentro da psicologia. Porque, olha, o que o Freud ele traz como a própria ideia de inconsciente é algo para ser desvendado. Então, assim, tem um inconsciente velado, nós vamos trazer isso para fora. O Lacan, aí, aqui eu só vou mostrar que ele está dando uma abertura. Se ele está criticando isso, vocês concordam comigo que essa ideia de um círculo dentro do outro, tipo uma cebola mesmo. O consciente é uma cebola. Vai descascando as camadas, vai chegando lá. Essa concepção psicológica, ela não vai caber no Lacan. Então, quando ele for trabalhar a topologia lá na frente, a gente vai ter que sair dessa ideia de um círculo dentro do outro. Porque não vai servir. É só isso mesmo. Então, aí depois vem outras elaborações, né? De que o inconsciente é discurso do outro, não sei o quê, mas isso a gente chega junto com ele. Mas só para marcar esse ponto, de que isso já está aqui. Ele não vai mudar muito de ideia, ele vai elaborar melhor. Então, seguindo. Tentei na minha tese promover um outro ponto de vista. Eu ainda era evidentemente um jovem psiquiatra e fui aí introduzido em muito pelos trabalhos, pelo ensino direto, e eu ousaria mesmo dizer pela familiaridade de alguém que desempenhou um papel muito importante na psiquiatria francesa daquela época, e que é o senhor de Clerambault.
de quem evocarei a pessoa, a ação e a influência nessa falação preliminar. Para os que entre vocês só, desculpa, só tem de sua obra um conhecimento aproximativo, ou por ouvir dizer, deve haver aí um certo número nesse caso. O senhor de Clerembault passa como tendo sido selvagem defensor de uma concepção organicista extrema. Tá bom, mas o que é organicismo? Pega a palavra, joga lá no Google, vamos descobrir. Organicismo é a concepção filosófica que afirma que o universo e as suas várias partes devem ser consideradas vivas e naturalmente ordenadas como um organismo vivo. Então, você vai pensar a filosofia a partir de um organismo vivo, que é um pouco o que Freud fazia. Então, quando ele vai desenvolver lá a teoria dele da pulsão, do além, naquele texto do Além do Princípio do Prazer, ele traz concepções biológicas para pensar. E aí, se a gente, quando a gente está lendo o Freud, não sei se vocês curtem ler o Freud, mas enfim, eu li muito na faculdade, eu gostava muito. Aí, ele tem muito disso, de que a biologia ainda vai conseguir chegar aonde nós estamos indo. Então, ele vai por essa explicação biológica. Então, a gente tem que marcar isso. Então, aqui, o Clermont também, ele passa um pouco por isso, mas o Lacan é desses caras que ele não joga fora a teoria de ninguém. Então, ele sempre encontra alguma coisa ali que faz ele pensar e ir para um outro lugar. Então, olha, ele começou exaltando o Clermont, agora ele falou que ele é organicista, mas ele vai trabalhar a teoria dele também. Então, vamos lá. Aí estava, certamente, o desígnio explícito de muitas das suas exposições teóricas. Entretanto, eu não creio que seja a partir daí que possa ser estabelecida uma perspectiva justa, não somente sobre a influência que efetivamente puderam ter sua pessoa e o seu ensino, como também sobre o verdadeiro alcance de suas descobertas. Está vendo? Ele vai fazer com o Clermont o mesmo que ele faz com Freud, que é o seguinte: tal pessoa aqui trouxe várias novidades, mas não acho que seja a partir de uma perspectiva organicista, e aí eu vou levar as coisas para o verdadeiro alcance das suas descobertas. É a mesma coisa que ele fala do Freud no seminário 1. E aí, gente, para quem se interessar, o texto do Clermont chama Das Psicoses Tóxicas ao Automatismo Mental, que ele vai trabalhar a questão do desenvolvimento das psicoses a partir do uso de substâncias tóxicas. Então, álcool e outras drogas. É uma obra que, independentemente de suas visadas teóricas, tem um valor clínico concreto. É considerável o número de síndromes clínicas que foram analisadas por Clermont de maneira completamente original e que desde então se acham integradas ao patrimônio da experiência psiquiátrica. Então, só para a gente ter isso claro, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas sem uma causa específica. Então, reúne um conjunto de sinais e sintomas sem que você consiga explicar sobre eles e dá o nome de síndrome. Tá. Ele trouxe coisas preciosas nunca vistas antes dele e jamais retomadas. E jamais retomadas depois. Falo de seus estudos das psicoses determinadas pelos tóxicos. Aí, só um pedidozinho, se vocês puderem, quem está chegando agora, pode perguntar no chat a página que tá e tal, e aí alguém responde. Pra vocês não ficarem perdidos e para eu também não ficar parando, pode ser? Então, valeu. Então, voltando lá. Ele trouxe coisas preciosas nunca vistas antes dele e jamais retomadas depois. Falo de seus estudos, das psicoses determinadas pelos tóxicos. Numa palavra, na ordem das psicoses, Clermont continua absolutamente indispensável. A noção de automatismo mental está aparentemente polarizada na obra e no ensino de Clermont, pelo cuidado de demonstrar o caráter fundamentalmente anideico, como ele exprimia dos fenômenos que se manifestam na evolução da psicose,
o que quer dizer não conforme a uma sequência de ideias. E isso não faz muito mais sentido, que pena, que o discurso do mestre. Então, essa partezinha aqui, ela já tem mais coisa. Automatismo mental é como se tivesse essa separação mesmo, de uma parte do cérebro que vai ficar, como é que é a palavra que todo mundo gosta hoje em dia? Autonomia. Autonomia. E aí uma parte autônoma que vai apresentar esse caráter anideico. O que, que é esse caráter? Significa exatamente o que ele coloca aqui. Não conforme a uma sequência de ideias. Então, é alguma coisa que foge à lógica, alguma coisa que você não consegue explicar, mas que surge no pensamento. Isso é um automatismo mental. E eu acho que é esse o ponto que o Lacan vai mais trabalhar nesse seminário, pensando na questão das psicoses, mais com relação à linguagem, em relação a essa concepção simbólica e tudo mais, né? Tem alguma coisa que aparece nesse pensamento que é totalmente não conforme, é um automatismo mental, algo surge, mas surge de onde? Por que que surge? Como surge? E aí isso fica meio no ar, mas ele já anota isso na teoria do Clérenbaum, e é isso que ele quer levar mais adiante. Não aquela perspectiva organicista, mas isso que o Clérenbaum nota. Stephanie, Manda. eu vi a Carolina Moreirão falando do... Eu acho que eu te mandei aquele texto. Tem um texto do que o Lacan escreveu. Agora tem até traduzido. Depois eu posso passar o site aqui. Os textos do Patou Lacan. Tem um texto do Lacan da época que ele ainda, antes dele escrever a tese, que ele trabalhava no hospital, e aí ele vai pegar os casos do Clérenbaum e ele já estudava, já estava, lógico, estava escrevendo a tese dele. E aí ele vai estudar umas cartas de uma mulher que estava internada, ela era psicótica, e aí ele vai estudar todos os distúrbios de linguagem que já aparecem nas cartas. Então, assim, apesar do Clérenbaum também ser organicista, ele já chama atenção para a parte da linguagem. E não, Nossa, que massa! então, aí eu acho que eu te mandei esse texto pelo Foi WhatsApp. aquele que você me mandou, eu ainda não Aquele que eu consegui te ler. mandei, exatamente. Então, assim, tá nesse site, já está traduzido. Eu posso depois colocar, eu acho aqui, vou colocar aqui para todo mundo. E aí é só pegar e baixar. E eu vou ver qual é o nome também do texto. Mas é muito interessante, porque assim, ele vai explicar sim do ponto de vista orgânico, vai ter, mas vai ter casos que ele não vai conseguir explicar. E aí eles vão estudar os distúrbios de linguagem. Uhum. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler Jacobson, mas naquele livrinho lá de Linguística e Comunicação, acho que até o Juliano está propondo um grupo de estudo dele. É muito massa, porque o Jacobson trabalha esses distúrbios de linguagem no sentido de afasia, sabe? E aí, quando você vai ler, fica muito, muito, extremamente parecido com a questão das psicoses, desse automatismo mental. Eu acho muito legal mesmo. Então, vou seguindo aqui. Aí está uma assunção sobre a qual seria exagerado dizer que é bastante ingênua. Eu já li isso aqui? Não, né? Já que não resta dúvida de que não há uma que seja mais comum. E temo, presente entre vocês ainda, pelo menos entre muitos de vocês, o progresso maior da psiquiatria, desde a introdução deste movimento de investigação que se chama psicanálise, consistiu, acredita-se, em restituir o sentido da cadeia dos fenômenos. Isso não é falso em si. Porém, o que é falso é conceber que o sentido que se trata é aquele que se compreende. O que teríamos aprendido de novo, de acordo com o que se pensa de maneira ambiente nas salas de plantão e expressamente dos sensos comunes dos psiquiatras, é compreender os doentes, e isso é pura miragem. Então, aqui eu queria deixar sublinhado como Lacan ele busca levar a psicanálise para um lugar que foge do senso comum. Porque o que, que quer dizer um senso comum? É uma compreensão compartilhada entre todos. Então a gente meio que concorda com o significado. Isso é um senso comum.
Então, assim, o que a gente vai fazer é restituir um sentido da cadeia dos fenômenos? Essa ideia sozinha de dar um sentido para a cadeia dos fenômenos, ela não é falsa em si. Mas o que é falso é conceber que o sentido que se trata é aquele que se compreende. Então, assim, vai haver um sentido, mas nunca aquele que a gente se compreende. Isso ele está deixando marcado aqui. Acho que depois ele vai elaborar mais aquela ideia de não senso, duplo sentido. Lacan 100% antimanicomial. Total. E é isso, assim. E aí, para a gente ir seguindo ele, não perder essas ideias, né? Então, sempre que a gente está lendo, lembrar dessas coisas que ele está pontuando. Compreender é uma pura miragem. É impossível compreender. O sentido, ele nunca está dado, ele nunca fica fechado. Isso é miragem, isso é imaginário. A noção de compreensão, ela tem uma significação muito nítida. É um móvel do qual Jaspers fez, com o nome de relação de compreensão, o pivô de toda a sua psicopatologia dita geral. Isso consiste em pensar que há coisas que são evidentes, que, por exemplo, quando alguém está triste, é porque não tem o que seu coração deseja. Nada mais falso. Há pessoas que têm tudo o que seus corações desejam e que ainda assim são tristes. A tristeza é uma paixão de natureza inteiramente outra. Eu gostaria de insistir. Quando vocês dão um tapa numa criança, pois bem, isso se compreende, ela chora. Sem que ninguém reflita que nada em absoluto a obrigue a chorar. Lembro-me do garotinho que, quando recebia um tapa, perguntava: é um carinho ou uma palmada? Se lhe dissessem que era uma palmada, ele chorava. Isso fazia parte das convenções, da regra do momento, e se fosse um carinho, ficava encantado. Aliás, isso não esgota a questão. Quando se recebe um tapa, há certamente muitas outras maneiras de responder a isso do que chorando. Pode-se revidá-lo e também dar a outra face. Pode-se também dizer: bata, mas escute. Uma imensa variedade de sequências se apresenta, as quais são negligenciadas na noção de relação de compreensão, tal como a explicita o Sr. Jaspers. Sei lá, pensei aqui agora, isso aqui para mim é uma crítica direta ao behaviorismo também, sabe? Tipo, como assim você vai ter uma mesma resposta para as coisas sempre? Que porra é essa? Vocês estão perdendo algo fundamental pensando assim. Vocês podem, de hoje até a próxima vez, se reportar a seu capítulo intitulado A Noção de Relação de Compreensão. As incoerências logo aparecem. Essa é a utilidade de um discurso firme. A compreensão, ela só é evocada como uma relação sempre no limite. Desde que dela nos aproximamos, ela é a rigor inapreensível. Os exemplos que Jaspers considera como os mais manifestos, seus pontos de referência, com os quais confunde apressadamente e de maneira forçada a própria noção, são referências ideais. Mas o que é surpreendente é que ele não pode evitar, no seu próprio texto, e apesar de toda a arte que ele possa pôr para sustentar essa miragem, de dar os exemplos que sempre foram precisamente refutados pelos fatos. Por exemplo, o suicida que dá testemunho de uma inclinação para o declínio, para a morte, parece que cada um poderia dizer, mas unicamente se vamos procurá-lo para fazê-lo dizer assim, que ele se produz mais facilmente no declínio da natureza, isso é, no outono. Ora, sabe-se já há muito tempo que se suicidam muito mais na primavera. Isso não é mais nem menos compreensível. Surpreender-se com o fato de que os suicídios sejam mais numerosos na primavera do que no outono não pode repousar senão sobre essa miragem inconsciente que se chama relação de compreensão. Como se houvesse o que quer que seja que nessa ordem jamais pudesse ser apreendido. Bom, então, eu acho que aqui ele continua com essa ideia de que a compreensão ela é meio que impossível, né?
Se a gente está compreendendo, então a gente está repousando sobre essa miragem inconsistente. A gente está capturado, vou usar as expressões do estágio do espelho, por uma miragem, por uma imagem. A gente está. Isso mesmo, eu acho que vale pensar a questão do estágio do espelho aqui, sim. Quando a gente compreende demais é quando a gente está totalmente identificado com uma situação, e etc. A gente é capturado por isso. Só que isso é uma relação sempre no limite. Isso não fecha a coisa. Não fecha. Pode parecer que sim. Mas aí bobagem sua de acreditar. Aí, gente, outra coisa, se vocês quiserem ir parando, comentando, o jogo é livre mesmo, né? É pra trocar. Não concordar com alguma coisa que eu falei, puxa aí, cartão vermelho e vamos ver o VAR. Tá tudo certo. Acaba-se, assim, por conceber que a psicogênese se identifica com a reintrodução relativamente ao objeto psiquiátrico dessa famosa relação. É muito difícil, na verdade, conceber isso, porque é literalmente inconcebível. Mas, como todas as coisas que não são examinadas bem de perto, presas num verdadeiro conceito, isso continua sendo uma suposição latente. E esta é latente a toda mudança de cor da psiquiatria há cerca de uns 30 anos. Então, primeiro ele está falando que esse conceito, essas noções que estão sendo trabalhadas, ela está completamente em mutação há pelo menos 30 anos, não se tem uma certeza disso. E eu acho que outro negócio bem interessante que ele deixa aqui é como todas as coisas que não são examinadas bem de perto e presas num verdadeiro conceito, elas caem para esse lado. Então, eu acho que aqui ele já deixa claro uma posição dele também. Uma posição de espírito científico, de analisar as coisas bem de perto e prendê-las num conceito verdadeiro. Então, eu acho que ele vai fazer isso exatamente com a ideia do. Primeiro ele começa com a teoria do significante, depois ele vem com os matemas, ele vem com os grafos. Eu acho que toda a ideia dele, ela já caberia pensar que ela está presente aqui também. Prender as coisas no verdadeiro conceito. É isso que ele vai fazer durante todos os anos que ele tiver se propondo. Pois bem, se a psicogênese é isso, eu digo, porque penso que a maioria de vocês são capazes, a partir de agora, de sacar isso, após 2 anos de ensino sobre o simbólico, imaginário e real, e eu digo também, para os que aí ainda não estavam, que o grande segredo da psicanálise é que não há psicogênese. Se a psicogênese é isso, é justamente aquilo de que a psicanálise está mais afastada. Por todo o seu movimento, por toda a sua inspiração, por toda a sua força, por tudo que ela trouxe, por tudo aquilo para o qual nos conduz, por tudo aquilo em que ela deve nos manter. Então, a psicanálise está completamente afastada de concepções psicogênicas. Então, Piaget, Vallon, Vygotsky, passa longe. Não é por aí que a gente vai. Então, eu acho que esses autores que eu falei, os psicogênicos, eles trabalham nesse sentido da origem dos fatos e desenvolvimentos psíquicos a partir de experiências psicológicas, a partir de estádios, a partir de experiências fenomenológicas. Então, a criança de 0 a 3 anos, ela é capaz de tais atividades psíquicas, e aí o cérebro dela vai desenvolvendo, ela vai podendo outras coisas mais. Então, acaba ligando o orgânico também, como aos fatos vividos. Então, você vai dividir em estágios, né? Esse desenvolvimento do ser humano. E, bom, eu acho que é isso, assim. O Lacan tá falando que a gente vai para o outro lado. Tá, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Então, eu fiz uma anotação que ele está comparando essa própria ideia da psicogênese com o que ele criticou do suicídio, né? Das fases. Então, no outono as pessoas suicidam mais.
E aí ele está fazendo essa crítica direta aos estádios dos psicogênicos. O que isso quer dizer? Isso por si só não explica porra nenhuma, não basta. Tem que observar as coisas mais de perto e prendê-las a conceitos verdadeiros. Porque não seria surpreendente se aí agora, né? A gente está nesse super desenvolvimento tecnológico, os bebês já pega celular, mexe, e aí eles são capazes de outras coisas que quando o Vygotsky, Piaget, Vallon estavam fazendo sua teoria, não era. Então, será que esses estádios eles continuam iguaizinhos? Sei lá, pergunta. Se eu tô aqui só caçando intriga, eu não sei. Eu não estudo essas coisas, eu não sei onde é que eles estão com isso, mas eu imagino que seja diferente. Mas, Stephanie, o próprio Freud também, ele ficava no meio do caminho, né? Porque ele também fala das fases, ele também está tentando, ele também liga. A pulsão é o limite entre o somático, né, e o psíquico. Então, assim, a parte que ele traz do Freud realmente é a descoberta do inconsciente, que aí vai dar toda essa possibilidade da psicanálise não ter essa base da psicogênese, mas de uma certa forma tem também. Porque o Freud também traz isso na teoria dele. Então, aí eu acho que esse é o giro, né? Tipo, a psicanálise até então tinha essas bases, o Lacan quer tirar elas. Então, é isso mesmo. Ele pega o negócio da descoberta do inconsciente e vai com isso, mas ele vai limpando, sei lá, para mim parece que vai limpando as coisas. Fala, não, aqui viajou demais, foi por outro caminho, acho mais interessante que a gente pense através de linguagem. E aí ele vai logicamente, usando muito de lógica e argumentação. O cara fala pra caralho, né? Argumenta muito, mas ele vai dando essa limpada de campo aí pra gente pensar uma prática, porque a coisa estava completamente descambada, né? Cada um fazia o que queria, o que a gente vê muito hoje também, né? Tipo, ano passado, uma hora dessa, tava eu achando que intervenção era mágica. Sim, não deu certo, não tá rolando, então certamente não é a teoria, mas veremos isso a posteriori, não sei o quê, e tudo aquilo que as pessoas falam de, sei lá, para mim ficava muito mágica, não tinha nada teórico que conseguisse sustentar a minha prática, e isso me angustiava muito, assim, depois que eu comecei a estudar o Lacan, isso mudou. Então, sei lá, tô apostando nisso, porque eu vejo os casos andando, eu consigo pensar a teoria, e para mim faz sentido tudo que ele propõe, assim. Todo mundo tem que ser lacaniano? Não, gente, faz o que vocês quiserem. Eu gosto. Só isso. Eu ia falar. Vocês me escutam? Sim. Eu ia só pontuar assim, uma questão, porque eu acho que esses teóricos, assim, eles vêm de uma base muito de fato biológica, né? Tanto que eles propõem a noção de estágio. Né? E o estágio é o quê? É algo que é desenvolvimentista. E eu acho interessante que Lacan, quando ele vai falar do estado do espelho, é um estádio. Para mim, chega como um estado em que você está ali e que não é necessariamente algo desenvolvimentista, né? Desse lugar de que é um indivíduo que está, né, se desenvolvendo, mas muito mais do lugar de um estado que pode se movimentar. Não é algo, como é que eu posso dizer? Parece que esses teóricos, de certa forma, meio querendo explicar, claro, mas no sentido de, assim, aprisionava o sujeito dentro daquele lugar, de tipo, uma criança que não faz isso, então ela está fora do padrão. Uhum. E aí eu acho isso interessante, o quanto que Lacan ele consegue quebrar exatamente com essa lógica, né, de desenvolvimento, né, não é o indivíduo que a gente está falando, que a gente se interessa por um sujeito, né. E total, quando você fala isso, né, dos estados, de como está, eu acho que cabe até pensar que talvez não seja um o estádio do espelho, né? Assim, o bebezinho passa por um estádio do espelho, mas que a gente se encontre nesse estado em diferentes momentos da nossa vida, em diferentes estados do espelho, mas capturados por essa relação simbólica e imaginária. Muito chique, né? Eu adoro. Então, vou seguir um pouco mais. Não lembro onde eu parei. Acho que é nesse aqui, uma outra maneira, é isso? Uma outra maneira de exprimir as coisas, e que vai muito mais longe, é dizer que o psicológico
se tentamos examiná-lo bem de perto, é o etológico, o conjunto dos comportamentos do indivíduo biologicamente falando, nas suas relações com seu meio natural. Eis uma definição legítima da psicologia. Aí está uma ordem de relações de fato, uma coisa objetivável, um campo suficientemente bem limitado. Mas para constituir um objeto de ciência, é preciso ir um pouquinho mais além. Da psicologia humana, é preciso dizer o que dizia Voltaire da história natural, a saber, que ela não é tão natural assim. E, em resumo, que ela é o que há de mais antinatural. Tudo o que no comportamento humano é da ordem psicológica está submetido a anomalias tão profundas, apresenta a todo instante paradoxos tão evidentes, que surge o problema de saber o que é preciso nela introduzir para que a gata encontre seus filhotes. Isso deve ser algum, sei lá, ditado popular lá, esse trem de gata encontrar seus filhotes. Mas, enfim. Eu acho que aqui de interessante, eu acho assim, para conseguir marcar, se vocês virem alguma outra coisa, peço que compartilhem, que fica ainda mais legal. Mas essa coisa de que a psicologia ela não é tão natural assim, e como ele encaminha esse estudo dele para um aspecto antinatural. Vocês já devem ter ouvido falar que o Lacan pega a filosofia e leva ela para um lugar da antifilosofia também. Então, essas ideias aristotélicas, esse pensamento aristotélico, ele vai romper com ele também e vai tentar levar para um outro lugar. Então, parece que ele está sempre fazendo isso, né? De pegar essas coisas que são muito compreendidas na ordem do orgânico, do biológico, do psicológico, e tá uma subversão nisso mesmo. Fala, não, gente, acho que aqui a gente está indo por um caminho que não explica muita coisa. Stephanie, eu ia também acrescentar do não ser mais natural, porque a gente passa para o mundo do simbólico. A partir do momento que a gente não está mais... Porque está sempre tentando levar para o natural, para o orgânico, para a coisa, e não tem como levar, porque a partir do momento que vem uma construção simbólica, o natural passa a não ser mais natural. Ele está simbolizado, e aí, a partir disso, já não tem mais natureza nenhuma aí. Total. Vocês estavam naquela aula do estádio do espelho, semana passada? Não, né? Enfim, Não. aí a gente passou por isso também do estádio do espelho, e ele coloca esse ponto comparando com a etologia também, que é tipo o estudo dos insetos, né? E aí ele fala bem isso, dessa forma de ser antinatural o comportamento sexual humano. É tipo, o animal, se você coloca lá para um pernilongo, uma pernilonga impressa na impressora 3D, ele vai se comportar sexualmente, porque ele acredita que ali tem uma pernilonga. Agora, o ser humano, não basta qualquer coisa, sabe? Tipo, a Quantas formiga formas... deve ser formiga e a gente aprende a ser... A Úrsula aprende a ser Úrsula, a Stephanie aprende a ser Stephanie. Não, Não tem dá várias... A formiga, ela já nasce sabendo ser formiga, né? Já está no natural dela. A a gente vai ter gente... um simbólico aí. Sim, total. E pela essa existência do simbólico, a gente responde a isso de maneiras totalmente diferentes. Tipo assim, se a gente passasse uma roda de conversa aqui, como você expressa a sua sexualidade, o que é que te interessa, cada um ia responder uma coisa. Não tem nada de natural nisso. Na história do ser humano, não há nada de natural. E a gente está tentando, e na psicologia a gente leva tudo para o natural. A gente está tentando ligar ao natural. E aí, acho que é por isso que ele está apontando isso aqui também. Até que o objeto de estudo da psicologia é o homem, né? Então, o homem enquanto uma ciência da natureza. E aí eu acho que a psicanálise, eu vim da psicologia, né? Então, assim, acaba que as coisas se confundem, e o quanto é importante dividir isso, mas acho que na psicologia o objeto é o homem nesse lugar, e acaba se igualando um pouco nesse lugar animal, pelo fato de, como se compartilhasse uma homogeneidade, né? Que, tipo, Sim. tudo ali é no mesmo sentido, e a gente sabe que não é, né? Que tem muitas coisas envolvidas. Mas aí ele aponta para a falha aí, né? Porque na própria construção, exatamente, você vai construir o que é esse homem, né? Então, aí o objeto já não passa a ser mais... Aí muda toda... dependendo de como é que você constrói, você já vai mudando o objeto. Tá. Então, vou retomar aqui, página 16, último parágrafo. Pode ir?
Se se esquece o relevo, a mola essencial da psicanálise volta-se a falar, o que é naturalmente a inclinação constante, cotidianamente constatada dos psicanalistas sobre toda sorte de mitos formados há certo tempo, o qual resta definir e que se situa mais ou menos no fim do século XVIII. Mito da unidade da personalidade, mito da síntese, mito das funções superiores e inferiores, confusão a respeito do automatismo. Todos esses tipos de organização do campo objetivo mostram a todo instante a quebra, o despedaçamento, a dilaceração, a negação dos fatos e o desconhecimento da experiência mais imediata. E aí ele já está trazendo esse ponto de mitos, né? E depois ele... Eu não sei se aqui ele já fazia isso, não sei dizer. Mas eu sei que ele tem muita leitura de Lévi-Strauss, né? Ele dialogava demais, eles eram da mesma época, então eles até iam nos seminários uns dos outros. E aí o Lévi-Strauss, ele tem um livro que é O Mito e o Significado, e o Lacan dialoga muito com ele naquele outro paradoxo pequenininho, que é o mito individual do neurótico. Então, só que ele entende o mito como esse nível mais de compreensão das coisas em que... vou falar o mito do Lévi-Strauss primeiro. O Lévi-Strauss, ele trabalha o mito nesse sentido de algo que funciona porque está articulado num nível mais simbólico, é algo compartilhado. Então, por que o mito funciona? Ele precisa de pelo menos 3 que acreditem nele. Então, precisa quem conta o mito, quem escuta e a sociedade no qual esse mito está inserido. Se todo mundo está de acordo com esse mito, isso vai ter uma eficácia simbólica e isso é o que trabalha Lévi-Strauss. Então, eu acho que o Lacan, ele pega essa ideia de mito também, mas é que ele está quebrando um pouco com isso, né? Ele está falando, porém, a gente ficar nesse nível do mito, isso é uma completa negação dos fatos e do desconhecimento da experiência mais imediata. Quando a gente pega esses mitos que alguém criou para explicar uma concepção. Então, assim, é diferente do lugar do mito antropológico. Isso aqui é um mito científico, tá? Então, tem que separar essas duas coisas também. Porque o mito antropológico, ele realmente tem uma eficácia, tanto que os xamãs conseguem curar. Agora, esses mitos que a gente pega um aspecto científico e vai tentar explicar pela via do mito, não tem a articulação que o mito antropológico. Então, isso não funciona. A única coisa para que isso serve é mais desconhecimento. Então, vamos lá. Dito isso, não se enganem nesse ponto. Não estou aqui me deixando levar pelo mito dessa experiência imediata, que é o fundo do que se chama psicologia, e mesmo psicanálise existencial. A experiência imediata, ela não tem mais privilégios para nos deter, nos cativar, como não os tem em qualquer outra ciência. De forma alguma, ela é a medida da elaboração a que devemos, afinal, chegar. O ensinamento freudiano, nisto inteiramente conforme ao que se produz no resto do domínio científico, por mais diferente que devêssemos concebê-lo do mito, que é o nosso, faz intervir móveis que estão além da experiência imediata e não podem de forma alguma ser aprendidos de maneira sensível. Então, aqui ele está passando um paninho para o Freud com o mito do Édipo. Então, o Freud também pega o mito para explicar as coisas, só que, segundo Lacan, com esse mito do Freud, ele faz intervir móveis que estão além da experiência imediata. Parece que ele consegue ir um pouco mais além. Aí, como na física, não é a cor que retemos em seu caráter, sentido e diferenciado pela experiência direta, mas é algo que está atrás e que a condiciona. Então, tem algo, me parece que estrutural nessa questão do mito que o Freud traz e que vai condicionar. Talvez seja isso que o Lacan está apontando. Pode falar. Nesse trecho, eu fiquei pensando, quando ele traz esse mito da síntese, e ele relaciona isso, de certa forma, à psicologia, eu fiquei pensando muito no sentido de que a psicologia compartilha de que o indivíduo
compartilham o mesmo mundo, né? Uma mesma realidade. E a gente sabe que, de certa forma, a realidade é a realidade do sujeito que a gente se preocupa e que a gente fala. E aqui eu senti que ele está falando um pouco que não é dessa realidade compartilhada, síntese, homogeneizada, que a gente se preocupa, é mais no lugar de que a realidade de cada sujeito que a gente vai prestar atenção. Fiquei pensando nisso. Excelente. Aham, concordo totalmente. Vamos embora, então. A experiência freudiana não é de forma alguma preconceitual. Não é uma experiência pura. É uma experiência realmente estruturada por algo de artificial, que é a relação analítica, tal como é constituída pela confissão que o sujeito vem fazer ao médico e pelo que o médico dela faz. É a partir desse modo operatório, primeiro, que tudo se elabora. Então, olha só, né, como ele marca que a experiência analítica ela é artificial. Então, ele está tirando ela daquele lugar de algo natural, que é aquela concepção psicológica, como também eu acho que a gente pode pensar como isso não acontece fora desse contexto, né? Essa relação analítica ela é algo que tem que ser montado. Ela não é algo que se dá assim, a Deus dará. Tipo, não dá para fazer uma análise na mesa do bar com 5 minutos. Você conhece a pessoa, vai lá. Agora estamos na relação analítica, porque eu sou psicanalista e você está aqui falando na minha cabeça. Não é assim. Através desse lembrete, vocês já devem ter reconhecido as 3 ordens sobre as quais repiso para vocês o quanto elas são necessárias, a fim de compreender o que quer que seja da experiência analítica, a saber, o simbólico, o imaginário e o real. O simbólico, vocês o viram aparecer ainda há pouco, no momento em que fiz alusão, e através de 2 abordagens diferentes, ao que está além de toda compreensão, no interior do qual toda compreensão está inserida e que exerce uma influência tão manifestamente perturbadora nas relações humanas e interhumanas. Olha como é que ele vai trazendo já um aspecto meio topológico. Olha só, o simbólico, ele está além de toda compreensão, mas também no interior do qual toda compreensão está inserida. Eu li isso aí pensando numa banda de Moebius, sabe? Um negócio meio dentro, fora e tal. Estê, isso que você está falando, eu acho que é no seminário 3 mesmo, talvez no 2 ainda. Ele vai falar do esquema R, né? Que é o da realidade. Sim. E lá, dentro do esquema, tem justamente isso que você falou da topologia. Né? Tem uma banda lá dentro, quando tem uma torção no esquema R. Então, eu acho que é por aí mesmo. Uhum. Tipo, nesse esquema R, não sei se vocês já viram ele, mas ele é um que tem. Tem umas bolas aqui do lado, ele dá uma largada meio infinitizada assim para os lados. É como se ele tivesse pegando um outro. É esse que você tá falando, não é? Ou é aquele do quadradinho? O esquema R é o do quadrado, é para O do neurose, quadradinho. mas o esquema I, ele vem do esquema R, porém, para a estrutura da psicose. Tanto é que dá para pensar o caso do Schreber, por exemplo, no esquema I, que acontece lá uns trem diferentes que não acontece no quadrado, e aí ele faz o esquema I para pensar, mas vai derivando. Por exemplo, o esquema R vem do esquema L, né? Então vai tudo assim, ficando meio interligado. E tinha esse negócio que o esquema R é o do quadradinho, então. Se você fizesse determinadas torções e dobras, ia dar exatamente uma banda de Moebius. Não é isso, Lara? Então, vamos lá. O imaginário, vocês o viram também transparecer pela referência que fiz à etologia animal, isto é, as suas formas cativantes ou captadoras que constituem os trilhos pelos quais o comportamento animal é conduzido aos seus fins naturais. O senhor Pierron, sei lá, que não está para nós em odor de santidade, intitulou um de seus livros
A Sensação, Guia da Vida. É um belíssimo título, mas não sei se ele se aplica tanto à sensação quanto diz, e o conteúdo do livro certamente não o confirma. O que é exato nessa perspectiva é que o imaginário é, sem dúvida, guia de vida para todo o campo animal. E aí tem um negócio legal, que o Lacan ele dialoga bastante com o Benveniste, que é um linguista. E aí tem até um texto do Benveniste que ele está, tipo assim, diretamente falando com o Lacan mesmo. E aí, conversando com a psicanálise, na verdade, porque ele pega mais um pouco de Freud também. E aí ele vai se perguntar, né? Os animais, será que a gente pode falar que eles têm uma linguagem? Porque tem tal experimento, que é o seguinte, foram analisar as abelhas. E aí tinha lá uma colmeia e tinha um etologista que olhava para essas abelhas e observava que às vezes uma abelha saía, voltava, fazia uma dancinha muito louca lá e as outras abelhas iam de onde ela tinha vindo. Acertava exatamente de onde ela tinha vindo com aquele néctar e tal. E aí, aí ele consegue interpretar essa linguagem, que ele chama de linguagem das abelhas. Tipo, se ela dá 2 voltinhas para cima, são não sei quantos quilômetros, se ela roda para a direita, para a esquerda, vai ser a direção e tal. E aí, o Benveniste, ele fala assim, esse etologista, ele chamou isso de linguagem. Mas e aí, será que a gente pode falar que há linguagem entre as abelhas? E aí, a resposta dele é que não. A gente pode falar que há uma comunicação. Então, assim, é uma comunicação através de signos fechados. Então, uma voltinha vai significar tantos quilômetros, direita ou esquerda indica a direção. Então, você tem essa relação fechada, uma relação de signo. Mas isso não é uma linguagem, porque na linguagem a gente tem que incluir essa possibilidade da dúvida, né? De querer dizer outras coisas, do mal entendido, da ambiguidade. Então, ele marca isso, né? Os animais, eles não têm essa dimensão da linguagem. Pode haver uma comunicação por signo, mas não linguagem. Tá. E aí fica isso também, né? Que essa ideia do signo, ela fica muito ligada, pelo que eu estou entendendo aqui, à relação do imaginário. Então, responder sempre de uma forma. Quando a gente pensa lá no estágio do espelho, que o Lacan fala de captura simbólico imaginária. Então, na presença de tais significantes, tal relação simbólica, eu imaginariamente responderei sempre da mesma forma. Que é um pouco do que a gente vê na clínica, né? Tipo, a pessoa vem, fala e tá fazendo um X diante de tal relação, e X é uma merda. Aí você vai, trabalha, ela, não, agora eu mudei. Aí trocam-se os personagens e ela vem e tá fazendo X de novo. Sabe, tipo aquela história de, sei lá, relacionamento ruim. Às vezes troca só a figurinha e tá o mesmo relacionamento bosta de sempre. Porque tá nessa via do imaginário. Então vamos lá. Se a imagem desempenha igualmente um papel capital no campo que é o nosso, esse papel é inteiramente retomado, refeito, reanimado pela ordem simbólica. A imagem é sempre mais ou menos integrada nessa ordem que se define no homem. Lembro isso a vocês por seu caráter de estrutura organizada. Então, aqui ele já está marcando que para o ser humano, esse papel imaginário, ele é reanimado pela ordem simbólica. Então, você tem uma relação simbólica já nessa concepção imaginária que não dá para separar. No ser humano, isso já tá ligado. Tá. E aí, tem... No próximo tem um negócio que eu fui ler dessa última vez para poder fazer esse rolê aqui hoje, e aí eu fiquei com isso na cabeça. Mas vou falar para vocês também, às vezes vocês me ajudam nessa, que é o seguinte. Que diferença há entre o que é da ordem imaginária ou real e o que é da ordem simbólica?
Na ordem imaginária ou real, nós temos sempre mais ou menos um limiar, uma margem, uma continuidade. E na ordem simbólica, todo elemento vale como oposto a um outro. O que me inculcou aqui foi esse ou. Tipo assim, que diferença há entre o que é da ordem imaginária ou real? Tipo, eu não sei se aqui ele já tem essa concepção de real toda formulada, como ele vai fazer depois. Mas me parece que ele está falando de realidade mesmo. Alguém sabe se ele já tinha concepção de real aqui? Do real real? Ou ele ainda está a nível de realidade? Eu sei que lá no esquema R, que ele vai falar nesse seminário, quando ele fala da realidade, o real ele está por trás, a realidade cobre o real. Então, não sei se Uhum. ele está pensando isso, mas eu acho que ele já estava, de alguma forma, Não, falando. então, mas isso aí que você falou é massa demais, porque olha, ficou me parecendo que, tipo, essa ordem imaginária, agora que você falou, isso recobriria o real. Porque aqui ele coloca que diferença há entre o que é da ordem imaginária ou real. Então, ou é um ou é outro, sabe? Eu pensei exatamente nisso, na ordem imaginária ou real. Por exemplo, o real seria impossível. Então, é sempre só uma possibilidade. Imaginária também. E no campo do simbólico, você pode ter outros significados. Eu estava pensando nisso. Isso daí, quando você leu. Então, eu fiquei muito. Me chamou atenção, assim, quando eu tava lendo isso de. Porque depois a gente vai chegar lá, mas eu vou até falar quando for, para ver se vocês me ajudam com isso. Mas tem no final dessa partezinha aqui, ele vai separar um parágrafozinho para falar de cada instância. Aí ele fala de real, de imaginário e de simbólico. E aí essa coisa do real me pegou um pouco, sabe? Mas aí vamos chegar lá. Então tá. Tomemos um exemplo no domínio em que começamos a nos introduzir. Ah, não, só mais uma coisa, né? Que acho que vale marcar. É isso ali, na ordem simbólica, todo elemento vale como oposto a um outro. Então, aqui ele já está colocando um pouco a questão do significante, né? Que o significante ele é um elemento diferencial último, não tem um significante igual ao outro. E aí isso não é sobre palavras diferentes. E aí eu sempre dou esse exemplo, porque eu sou péssima de exemplo, eu achei esse bom, então paciência, vou repetir, mas é isso aí. Uma vez eu estava com um paciente, e aí ele falava, eu quero um pai, mas não o meu pai, eu quero outro pai. Então, tipo assim, esse pai, em diferentes lugares, ele não tem o mesmo sentido. E aí, esse é um exemplozinho, só para a gente ilustrar. Será que pai é um significante para essa pessoa? Porque repetiu? Não, não é assim também, não. Você tem que ver lá no caso o que está funcionando como significante. Mas eu acho que é um exemplozinho que serve para ilustrar como o sentido ele nunca está aprendido. É sempre outra coisa. E quando a gente pensar em dimensão significante, a gente sempre vai pensar nisso também. Que não há um igual ao outro. Eles são sempre diferentes. Tá. Tomemos um exemplo no domínio em que começamos a nos introduzir. Um de nossos psicóticos conta-nos em que mundo estranho ele entrou já há algum tempo. Tudo para ele tornou-se signo. Não somente ele é espiado, observado, vigiado, falam dele, julgam-no, indicam-no, olham-no, dão-lhe uma piscadela de olho, mas tudo isso invade. Vocês vão ver imediatamente a ambiguidade se estabelecer. O campo dos objetos reais, inanimados, não humanos. Olhamos isso aí um pouco mais de perto. Se ele encontra na rua um carro vermelho, um carro não é um objeto natural. Não é por acaso, dirá ele, que esse passou naquele exato momento. Então, tudo para ele tornou-se signo. O que é signo? Aquela formulazinha lá de representa algo para alguém. Então, o carro passa a representar algo para alguém, e quando a gente estiver falando de psicose, esse alguém é sempre o próprio sujeito. Tipo, as coisas concernem a ele.
Então, se aquele carro vermelho ele passou em determinado momento, passou para ele ver, que significa algo para ele. E aqui, essa ideia de que é sobre ele, eu não sei se está nessa partezinha aqui, mas mais para frente ele vai trabalhar isso. Então, vamos lá, seguindo. Interroguemos-nos a respeito dessa intuição delirante. Esse carro ele tem uma significação, mas o sujeito é muito frequentemente incapaz de precisar qual. Será ela favorável? Será ameaçadora? Sem dúvida, o carro está ali por alguma razão. Desse fenômeno, seja ele o mais indiferenciado, podemos ter 3 concepções completamente diferentes. Aí agora ele vai pegar as concepções através dos registros, eu acho. O primeiro que ele vai falar seria o real. Vamos lá ver o que ele diz. Valeu, em pé mais, volto sempre, volta mais. Podemos encarar a coisa sob o ângulo de uma aberração perceptiva. Não creio que estejamos tão longe disso. Não faz muito tempo, era nesse nível que era posta a questão de saber o que, de uma maneira elementar, o sujeito alienado sentia. Talvez fosse ele um daltônico, que vê verde, o vermelho, e inversamente. Talvez ele não distingua a cor. Aí eu fiz essa anotaçãozinha aqui, porque eu estava tentando entender o que de real que tinha nessa passagem. Porque lá no final ele vai falar assim, eis os 3 registros distinguidos. Então, se um está muito claro que é imaginário, o outro está muito claro que é simbólico, porque ele falou que estava falando disso, esse aqui só pode ser o real. E aí, o que foi que eu marquei? Eu marquei esses talvez e fiz uma anotação. Vou compartilhar com vocês. Aí eu estava pensando no real enquanto esse impossível mesmo. E aí, talvez isso ou talvez aquilo. Então, é um impossível, não se sabe. Então, pensei talvez como algo impossível em torno do qual se criam hipóteses. Foi isso que eu consegui pensar. Foi isso. Isso foi o máximo que eu consegui, mas vamos ver os próximos e vamos ver se alguém tem mais alguma ideia sobre isso. Podemos ainda encarar um encontro com o carro vermelho no registro do que se passa quando o pinta roxo, encontrando um seu congênere, exibe-lhe o plastrão que dá-lhe o nome. Não, para que essa coiseira complicada, mas é só um exemplo sexual mesmo. O pinta roxo é um passarinho, e aí quando ele mostra para ele, não sei o que é plastrão, vou falar penugem, já serve, é o que acontece. Então, é aquele registro imaginário, aquele negócio lá que eu falei dos pernilongos, sabe? Quando você vê, você vai se comportar de uma determinada forma, que seria natural, mas algo que está estabelecido, nesse sentido de apareceu, respondeu, algo que está muito ligado. Então, tá. Demonstrou-se que essa vestimenta dos pássaros corresponde à guarda dos limites do território, e que o encontro por si só determina um certo comportamento em relação ao adversário. O vermelho tem aqui uma função imaginária, que na ordem precisamente das relações de compreensão, traduz-se pelo fato de que esse vermelho para o sujeito, tê-lo-á feito ver vermelho, parecer-lhe-á trazer em si mesmo o caráter expressivo e imediato da hostilidade ou da cólera. Então, o que dá para sublinhar aí? Relações de compreensão. Então, esse passarinho, ele vê o vermelho, ele vai ficar agressivo. É como se o vermelho contivesse as características, ou sei lá, desse um gatilho nele para ele responder dessa forma, por haver uma compreensão. E, por fim, podemos compreender o carro vermelho na ordem simbólica, a saber, como é compreendida a cor vermelha num jogo de cartas, isto é, enquanto oposta ao preto, como fazendo parte de uma linguagem já organizada. Então, isso aqui, na concepção simbólica, esse carro, ele é um elemento de um conjunto.
Só que ele é um elemento diferencial último, então ele não é igual aos outros. As características dele o fazem se diferenciar dos outros. Coisa importante, se o faz diferenciar, a gente já estabelece aí uma relação a algo, né? Então, assim, eu sou diferente da Daniele porque eu estou usando uma blusa colorida e ela está usando uma blusa preta. Mas tá vendo como isso já estabelece uma relação também? Então, assim, a relação seria camiseta. Estamos falando de camiseta, somos elementos diferenciais últimos, porque um é colorido, o outro é preto. Mas eu acho que isso ajuda a gente a pensar esse simbólico enquanto sistema, com vários elementos que nenhum é igual ao outro, mas eles estão em certa relação. Essa é a ideia do simbólico. Algo que junta tudo. Foi? Stephanie, isso faz pensar aquilo que a gente acabou de ler, né? Do oposto ao outro, da ordem simbólica. E Sim. que no imaginário isso tá direto, né? Não tem esses opostos, não tem essa outra possibilidade, né? Aquilo é. Sim, eu acho que é isso, é por aí mesmo. Tipo assim, e aí a gente tem que pensar que o imaginário é como se houvesse essa colagem do sentido, sabe? Se aqui Não no tem, né, simbólico. Isso, outras possibilidades, assim, não tem um oposto, não tem algo direto aí de um conjunto, né? Aquilo só é, né? Por exemplo, a questão aí do carro vermelho, né? Aquele carro ter aparecido, né? Não tem essas possibilidades juntos. Aquele carro vermelho pode ser algo ali que está perseguindo ele diretamente, né? Não tem ali o. Não, mas por que um carro estaria me perseguindo, né? é isso que fecha. Então, o carro vermelho, apareceu o carro vermelho, eu vou dar 3 pulinhos, porque senão eu vou morrer. Pronto. Toda vez que aparecer o carro vermelho, 3 pulinhos, senão eu vou morrer. Não tem essa possibilidade da interrogação. Porque aí, tipo assim, vamos lá, por essa via da camiseta. Tá, a camiseta é para vestir, mas você pode interrogar isso e usar uma camiseta de pano de chão? Não é isso que acontece tipo, no futebol? Sabe, vou pegar essa camiseta destino seu e usar de pano de chão. Tá vendo como esse uso que se faz da coisa não fica uma coisa colada? Aí essa é a dimensão do imaginário. Você pode fazer disso várias outras coisas. Ajudou? Foi? Então é isso. Eis os 3 registros distinguidos e distinguidos também os 3 planos, nos quais pode ser introduzida nossa suposta compreensão do fenômeno elementar. E aí foi isso, né? Ele falou que distinguiu os 3 registros e que ele vai pensar esse fenômeno elementar da psicose, aquela ideia que ele marcou que o Clerenvaux já notou, que vem como algo externo, ele vai pensar a partir desses 3 registros. Aí, gente, eu acho que infelizmente, por hoje é só. Não deu tempo da gente ver a lição inteira, mas eu acho que eu vou fazer depois e gravar, porque até a galera do grupo de estudo tá sem essa parte. Mas não sei se faço outro rolê aberto por questão de tempo e etc. Mas vou parar de gravar aqui e aí a gente continua conversando. Cadê?